de estruturas organizacionais, na semana passada a gente já falou um pouquinho sobre como essa organização ou como uma empresa ela pode, de alguma forma, ser organizada em grupos, em equipes. A gente precisa entender também que essas estruturas organizacionais elas apresentam algumas características muito específicas no processo de compreender como é que essa empresa funciona. Então, quando a gente fala de estruturas organizacionais, nós estamos falando sobre o modo como as tarefas são formalmente distribuídas, como elas são agrupadas, como elas são coordenadas dentro de uma empresa. Né? Ou seja, vamos usar o nosso exemplo e o exemplo de vocês que estão inseridos no mercado de trabalho e que já estão inseridos realmente em uma instituição, em uma organização. Vocês, obviamente, sabem como essa organização funciona, vocês sabem como ela é distribuída, vocês sabem como essas tarefas elas são agrupadas em alguns mecanismos específicos e como elas são coordenadas. Nós somos professores da Unicesumar. Eu sou um professor vinculado mais ao ensino presencial, porém, eu ministro algumas disciplinas, algumas aulas no ensino à distância. Então, eu consigo, de alguma forma, compreender como as tarefas elas são diferentes no ensino presencial e no ensino à distância. Elas são diferentes e, ao mesmo tempo, elas apresentam aí, de alguma forma, algumas similaridades quando a gente fala do processo de buscar uma qualidade de ensino, buscar uma atenção com os alunos e assim por diante. E quando eu falo sobre essas estruturas organizacionais, eu posso apresentar isso também como sendo um aspecto composto por 6 elementos. Né? Ou seja, eu tenho a divisão ou a especialização do trabalho, que aí a gente tem muitos cargos que são bem específicos para a área em que nós estamos atuando. Nós temos as estruturas organizacionais divididas por departamentos, né, que entra no segundo item aí, que é a departamentalização. Né? Uma universidade, por exemplo, ela é dividida em departamentos de acordo com os cursos, de acordo com as estruturas, né, específicas que compõem essa instituição. Nós temos um aspecto muito importante que é a cadeia de comando, né, presente nessa organização, e aí nós voltamos um pouquinho na aula passada quando eu falei sobre os grupos, equipes, sobre as questões de liderança, né, que é o que vocês estão colocando aí. O Valmir, por exemplo, conforme o clima organizacional são formados os grupos e equipes, algumas organizações não vê com bons olhos formação de grupos. É um pouquinho do que a gente falou na semana passada, e isso tem a ver também com a questão da cadeia de comando que eu estava falando para vocês. Né? E aí, o que a NASA Bigatti colocou ali, para organizar uma equipe, é necessário conhecer o potencial e capacidade de cada indivíduo para inserir o mesmo na equipe adequada para que ele possa produzir com mais facilidade. Isso pode ter a ver com os 2 primeiros elementos, que é a divisão ou a especialização do trabalho e o processo de departamentalização. Tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa realmente levar em consideração na hora de pensar em uma estrutura organizacional. O quarto ponto seria a amplitude de controle. Né? Se eu tenho uma cadeia de comando, eu tenho também um processo que a gente pode levar em consideração, que é a amplitude desse controle referente às ações que são realizadas nessa instituição. Nós temos também muitas estruturas que são pautadas em centralização ou descentralização, principalmente quando a gente fala de poder, né? Principalmente quando a gente fala sobre algo relacionado a um aspecto de liderança, de coordenação de grupos, de equipes ou de departamentos. E o sexto ponto é a questão da formalização, né? Que aí é um ponto que vocês que irão trabalhar com esses aspectos mais voltados para as ciências contábeis, vocês vão trabalhar muito com esse processo de formação de empresas, de organização e assim por diante. Esses 6 elementos vocês podem encontrar no livro, na nossa 5ª unidade. Muitos estão colocando a página aí de onde vocês podem encontrar essas informações, mas cada um deles vocês conseguem encontrar suas definições bem adequadas, bem explicadinhas lá no livro da nossa disciplina.